Hoje a gente vai estar falando sobre dois sistemas que eles se complementam, né? Que é o sistema esquelético e o sistema tegumentar. A gente vai estar dando início, né, falando do esquema esquelético, que é o sistema aí que constitui, né, os ossos e as cartilagens. Além de tendões, também os ligamentos. E ele é o responsável por sustentar e dar forma ao corpo. E ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com os sistemas muscular e articular para permitir o movimento, né? E aí eu coloquei aqui a imagem para vocês verem, né, do esqueleto. Como é a questão dos ossos, né, ela é mais anatômica, então a gente não vai se prender muito a isso, só mesmo para a gente relembrar, né, quais são aí as funções, né, do sistema esquelético. E aí a gente vai ter as divisões dele, né? Aqui é uma divisão de um osso, né, por exemplo. Tem aqui a cartilagem articular, aqui nessa parte o periósteo, medula óssea amarela, que a gente falou lá em sistema imunitário, sistema hematológico também, né? Que é responsável aí pela formação, né, dos glóbulos brancos, vermelhos, aqui os vasos sanguíneos, linha epifisiária e o osso esponjoso. E aí aqui ao lado, né, a gente vai ter o conceito, né, de cada um dessas partes, né, que compõem aí a estrutura do osso, né. O periósteo, que é esse daqui que a gente está vendo aqui, quase no finalzinho aqui do osso, é a parte aqui mais externa. Ele é formado aí de conjunto denso, que envolve o osso, exceto das regiões de articulação. É no periósteo que se inserem os músculos e tendões. Aqui o osso compacto, né? O tecido osso compacto é composto de cálcio, fósforo, fibras, colágeno que lhe dão resistência. É a parte mais rígida do osso. De fechar e fechar para vocês. Tá aparecendo o slide ainda? No meu tá. Então, beleza. Continuando, né? Então, é a parte mais rígida do osso. É formada por pequenos canais que circulam nervos e vasos. Entre estes canais estão espaços onde se encontram os osteócitos. Aí a gente vai ter o osso esponjoso, né? Que é a parte mais em cima. Eu acredito que esse osso aqui parece muito, né, com o fêmur, né? E aí vai ter essa parte do osso esponjoso, que é o tecido. Osso esponjoso é uma camada menos densa. Em alguns ossos, apenas essa estrutura está presente e pode conter medula óssea. Cadê? A medula óssea, que é a medula vermelha, que produz aí as células sanguíneas, mas em alguns ossos deixa de existir e há somente medula amarela, tecido adiposo, que armazena gordura. Então, né, são as partes aí que fazem essa estrutura do osso. Aí eu vou estar mostrando um videozinho, só pra gente complementar e relembrar, né, aí o sistema esquelético. Me diz uma coisa, vocês tiveram aula já sobre úlcera por pressão? Que agora é lesão, né, por pressão? Hoje é o melhor. Tiveram, sim ou não? Eu não tô nem lembrando, não, professor, se a gente teve. Então tá bom. Tive professor Mário. Ah, então tá ótimo, porque eu fiquei pensando que lá, quando a gente falar de tecido tegumentar, a gente vai estar falando da maior de todas, né, que a gente vai mais encontrar no ambiente hospitalar, que é a úlcera. E aí eu fiquei pensando em falar sobre os tipos de curativo, né, como é que fazia, só que ia se estender muito, aí eu disse, mas eu acho que eles já tiveram, né, aula sobre isso. Mas tá certo então, vamos ver aqui o videozinho. O esqueleto é a estrutura responsável por sustentar o nosso corpo. Neste vídeo, vamos te mostrar todos os ossos que fazem parte do corpo humano. Os ossos são uma parte muito essencial do nosso corpo. As principais funções que os ossos desempenham no corpo humano são suporte para os tecidos moles do corpo, como a medula óssea, que se localiza no interior do osso. Proteção dos órgãos vitais. Por exemplo, o coração e os pulmões são protegidos pela caixa torácica.
locomoção do corpo. Como a maioria dos músculos esqueléticos fixa-se aos ossos, quando os músculos se contraem, os ossos são tracionados e assim realiza-se o movimento. Reservatório de minerais. Como o cálcio e fósforo para o organismo. 99% do cálcio presente no corpo humano fica localizado nos ossos e, conforme a necessidade, esse mineral é liberado na corrente sanguínea. Além disso, no interior dos ossos se aloja a medula óssea vermelha, que origina células sanguíneas, como hemácias, leucócitos e plaquetas. O conjunto de ossos do corpo formam o esqueleto humano, que é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Essas estruturas são unidas pela cintura pélvica e cintura escapular. No total, um homem adulto possui 206 ossos, 80 ossos no esqueleto axial e 126 ossos no esqueleto apendicular. Vamos conhecê-los? O esqueleto axial é a parte central do corpo humano. Ele está formado pela caixa craniana, a coluna vertebral e a caixa torácica. A caixa craniana é formada pelos ossos da cabeça e da face, os ossos do ouvido e um osso no pescoço. Em primeiro lugar, vamos falar dos ossos da cabeça e a face. Eles são responsáveis pela proteção do encéfalo, sendo formados por 8 ossos na cabeça: frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide e etimoide. E 14 ossos na face: zigomático, nasal, lacrimal, vômer, concha nasal inferior, maxilar, mandíbula e palatino. Em seguida, vejamos os ossos do ouvido. Cada ouvido é formado por 3 ossos: bigorna, martelo e estribo. Sabia que o menor osso do corpo humano está no ouvido? O estribo, localizado no ouvido médio, que mede aproximadamente 3 milímetros. Ainda na região da caixa craniana, existe um osso no pescoço, o osso hioide, o qual funciona como ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço. Na coluna vertebral, temos um conjunto de 33 vértebras dispostas umas sobre as outras e intercaladas por discos intervertebrais. São elas: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras dorsais ou torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. A caixa torácica é formada por 24 costelas e o osso externo. Agora vamos ver os ossos do esqueleto apendicular. Ele é formado pela cintura escapular, os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores. Vamos lá? A cintura escapular é formada por 2 clavículas e 2 escápulas ou omóplatas. Os membros superiores são formados por 3 ossos em cada braço e antebraço. São eles o húmero, a ulna e o rádio. Nos membros superiores também temos os ossos da mão. Cada mão é constituída por 27 ossos divididos da seguinte maneira: a região do carpo, que são 8 ossos que ficam dispostos em 2 fileiras: pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato e yamato. O metacarpo, que é a região da palma da mão. Cada mão é formada por 5 ossos metacarpais. E por fim, a falange. Cada dedo apresenta 3 falanges: falange proximal, falange média e falange distal. Apenas o polegar tem 2 falanges: falange proximal e falange distal. A cintura pélvica é formada por o osso do quadril, o sacro e o cóccix, sendo o osso do quadril uma fusão de 3 ossos: íleo, isquio e pubis. Agora vamos passar para os membros inferiores.
Eles são formados pelos ossos da perna e dos pés. Em cada perna temos 4 ossos: fêmur, patelas, fíbulas e tíbias. O fêmur, osso localizado na coxa, é o maior osso do corpo humano, que se estende da extremidade do quadril até o joelho. E por fim, chegamos aos pés. Em cada pé temos 26 ossos: 7 ossos tarsais, calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e cuboide. 5 ossos metatarsais e 14 falanges: falanges proximais, falanges médias, falanges distais. Mas nem tudo são ossos no sistema esquelético. Além dos ossos, o esqueleto é constituído de cartilagens, ligamentos e tendões. Os tendões são cordões fibrosos, cuja principal função é conectar os músculos aos ossos e, dessa maneira, auxiliar os movimentos e no equilíbrio do corpo. Os ligamentos são tecidos fibrosos que têm a função de ligar, conectar um osso ao outro, uma vez que reforçam a estabilização das articulações e auxiliam nos movimentos. O tecido cartilaginoso é encontrado em várias partes do corpo humano, como nariz, orelhas, costas ou pubis. Também podemos encontrá-los entre as vértebras ou nas articulações ósseas. As principais funções das cartilagens são revestimento das articulações ósseas, amortecimento de impactos e atrito entre os ossos, auxílio nos movimentos corporais, sustentação e proteção para algumas partes do corpo. Agora que já conhecemos os 206 ossos do corpo humano, você também precisa saber que os ossos são responsáveis por aproximadamente 15% do peso corporal. Um recém-nascido possui mais ossos que um homem adulto, aproximadamente 300 ossos. Isso ocorre porque em algumas regiões da cabeça do bebê, chamados de fontanelas ou moleiras, com o passar dos anos, se unem, formando um só osso. Além disso, há diferenças entre as estruturas ósseas de um homem e de uma mulher. A pelve da mulher é mais larga que a do homem. Porém, a maioria dos ossos da mulher, como o do pulso e do maxilar, são menores e menos pesados que os do homem. Os ombros são mais estreitos e o tórax é menor. Além disso, o comprimento das pernas representa 50% da altura em geral nas mulheres, frente aos 56% dos homens. Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal! É um resumo, né, da anatomia do sistema esquelético. Aí agora vamos falar sobre as doenças, né, que acometem o sistema esquelético. E entre elas a gente vai estar falando da osteoporose. A gente já comentou, né, em aulas passadas, lá em saúde, eu acho que da mulher, sobre a osteoporose, né, que ela geralmente acomete mulheres, né, mulheres brancas, mulheres asiáticas, e aí ela também está muito interligada com a questão ali do climatério, né, da menopausa, onde ocorre, né, a diminuição dos hormônios, e aí pode estar desencadeando aí a osteoporose. Então, o que é aí a osteoporose, né? É uma condição metabólica que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e o aumento do risco de fraturas. E aí, lembra que a gente comentou, né, lá em sistema hematológico, que as hemácias, né, vão ali carreadas, levando, né, todo o oxigênio aí para o organismo. E aqui no caso dos ossos, né, a gente vai ter uma matriz onde está sendo depositado, né, tanto esses complexos de minerais quanto de cálcio. E aí, até quando a gente fala de tecido, né, de sistema tegumentar, a gente também fala sobre os ossos, porque através da nossa pele, ali quando a gente toma aquele sol, né, que tem ali a vitamina D, essa vitamina D ela é absorvida, né,
ali pela pele, e aí ela vai estar sendo absorvida também, né? Ela vai estar fazendo uma síntese para se transformar em vitamina D, e essa vitamina D, ela vai estar também sendo transformada em cálcio. Por isso que é importante, né, que a gente pegue sol, né? Tem ali um tempinho para tomar sol, para que ocorra aí essa síntese, né, de vitamina D, que seria aí uma forma de a gente estar prevenindo a osteoporose, né? Que é exatamente aí essa diminuição. E aí, quais são as causas, né, que podem estar levando ao risco aí de osteoporose, né? Histórico familiar, pessoas, né, de pele branca, baixas, magras, asiáticas, a deficiência na produção de hormônios, como eu comentei, né? Quando a gente está falando de climatério, a gente está falando aí onde a mulher está passando ali da fase reprodutiva para não reprodutiva, e com isso a gente vai ter a baixa ali dos hormônios. Então, por conta disso, né, vai estar ocorrendo aí a osteoporose. E aí, medicamentos à base de cortisona, heparina e tratamento da epilepsia, alimentação aí deficiente em cálcio e vitamina D, baixa exposição à luz solar, imobilização e repousos prolongados, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool, certos tipos de câncer e algumas doenças reumatológicas, endócrinas e hepáticas. Né? São algumas das questões que podem estar sendo levantadas para a causa da osteoporose. E aqui nessa imagem a gente vai ver, né, aqui uma senhora, né, porque geralmente acomete também os idosos, né, porque os idosos vão começando a ter ali essa diminuição, as mulheres, né, por conta aí dos hormônios, e também não deixa também de acometer os homens, por conta aí dessa redução do cálcio mesmo, né. E aí, geralmente, esses pacientes, eles não vão estar relatando, né, dor, né, não vai ter ali uma sintomatologia concreta. Geralmente o que acontece é esse paciente, ele levar uma queda, até mesmo da mesma altura, e aí ele vai ter uma fratura, né, seja ali no braço, seja já nos membros inferiores, né, no fêmur, que são os mais comuns, né. E aí com isso a gente vai, né, e descobre que ele está ali com a osteoporose. Então, como a gente está vendo, né, a massa reduzida enfraquece os ossos. Então, qualquer queda que esse paciente, né, venha a ter, ele tem um grande risco, né, de fratura. Aí, como eu comentei, né, geralmente fica ali assintomático até que tenha ali uma fratura e seja descoberta a osteoporose. Mas, né, esses pacientes também podem estar se queixando, né, de dor lombar, né, que as costas doem, né, os braços. E aí vem todo aquela questão também, né, de descartar, né, que a gente viu a artrite, né, essas questões aí que a idade, né, ela traz. Aí aqui, né, tem a imagem, né, do osso frágil por conta da osteoporose. E aí aqui a gente tem uma fratura no colo do fêmur. Geralmente, né, a maioria das fraturas, ela se dá nessa região. E aí como é que é feito o diagnóstico para a gente poder diagnosticar aí a osteoporose? Ela é feita através da densitometria óssea, né, que vai buscar ver, né, o quantitativo aí dessa densidade do osso. E aí a gente vai ter aqui pela OMS, né, que um score que ele está entre 0 e 1 é considerado normal. A osteopenia, que é como se fosse uma pré-osteoporose, né, fica entre 1 e 2 e menos 2,5. E já na osteoporose a gente vai ter, né, uma score aí menor que 2,5. Então a gente consegue diagnosticar através desse exame. E aí o que a gente vai estar fazendo, né, enquanto enfermagem, né? Vendo, né, se o paciente estiver internado, por exemplo, vai estar fazendo a administração das vitaminas, né? Ele vai ter que estar tomando aí cálcio, vitamina D.
ele vai ter que estar tomando aí, né, o cálcio, a vitamina D, 300 a 500 miligramas por dia. O ideal é que seja 8 miligramas para um adulto. E aí entra a questão, né, que já tem vários artigos, né, sobre essa questão de suplementos vitamínicos. Então, geralmente, para um adulto, né, de um peso ali médio, é 10 mil unidades por dia. Enquanto uma pessoa que tem ali obesidade, já chega até a ser 20 mil unidades por dia. Aí é o que eu sempre converso, que eu tenho 2 idosos, né? Eu sempre converso com eles que eles gostam muito de comprar aquelas vitaminas prontas de farmácia. E quando você compra aquelas vitaminas prontas, né, da farmácia, elas vão ter ali 0,5 de zinco, 0,3 de cálcio, 0, não sei quanto de vitamina D, vitamina B12, vitamina não sei o que, tarará, tarará. E não vai ser eficaz, né, porque no caso, um adulto ele deveria, né, fazer essa reposição de no mínimo 10 mil a 20 mil unidades, né, de vitamina D. E aí, geralmente, eu não vou ter essa quantidade nessas pílulas, né, prontas, aí, esses vitamínicos prontos. Então, o ideal, né, é que faça ele manipulado. E aí entra a questão, né, do sol, como eu falei, né, a gente consegue aí, através da pele, absorver a vitamina D, né, no caso ela vai ser sintetizada e levada aí para o cálcio, né. E aí a gente também pode estar incentivando o nosso paciente, né, a esse banho de sol. Se ele estiver internado, né, pode estar levando ele para fazer, acompanhando ele, né, nesse banho de sol. Uma boa mecânica corporal e boa postura. Abolir o uso de café, fumo e álcool. A terapia para reposição de estrogênio, progesterona, após a menopausa, porque eles reduzem a reabsorção óssea. Mas lembrando, né, aqui a gente está falando de coisas diferentes, né? Então, quando a gente estudou lá em saúde da mulher, a gente falou que a gente vai oferecer de tudo para nossa paciente que está ali no climatério, que vai passar ali pela menopausa, fazendo de tudo, uma dieta, os exercícios físicos, para que ela não necessite fazer aí a reposição hormonal, né? Até mesmo usar os fitoterápicos, né, que seria aí as plantas, fazer de tudo para que ela consiga ter uma regulação ali através, né, de formas assim mais naturais. Porém, se a gente estiver tendo aí, né, o prejuízo na saúde dessa paciente, aí sim é indicada a terapia. No domicílio, deve orientar quanto ao uso de colchão firme para melhorar a dor nas costas, compressas quentes e massagens leves. Retirar objetos potencialmente perigosos que podem levar à fratura, tipo tapetes espalhados, animais de estimação no caminho e etc. Então, tudo que vier, né? A gente tem que... É que nem criança. Quando a gente tem um bebê em casa, a gente avalia ali todos os riscos possíveis, né? Para que aquela criança não venha se machucar, né? A tomada, escada, muitas das vezes a gente coloca, né? Faz uma cerquinha ali de madeira para colocar na porta, para que aquela criança não caia. Então, da mesma forma, a gente vai fazer com o idoso, né? Porque, como eu falei, né? Geralmente vai acometer aqui mais idosos. Então, a gente vai estar fazendo também essa averiguação, né? No caso, se ele estiver internado, né? Auxiliando ele, né? Nas descidas, na escadinha, auxiliando ele nas idas ao banheiro. E aí, sempre preservando a autonomia desse paciente, né? Porque a gente tem ali a cadeira de rodas, tá? Mas o meu paciente, de fato, ele não tem condições de andar, porque a gente tem que fazer esse incentivo, né? Do paciente ele permanecer ali com a sua autonomia. Então, se em casa, né? Informar, orientar a família, essa questão de ver quais são ali os perigos, né? De escada, de tapete, de sapato, o que tiver ali que possa levar esse idoso a cair. E aí, no hospital, como eu tô falando, né? A gente vai auxiliar ele nessa deambulação. E aí a gente tem também aquele... que eu esqueço o nomezinho, mas é como se fosse um auxiliador. Não a gente chama de... Como é que é o nome, gente, daquele... Que é quando a pessoa fratura a perna, que usa bengala, né? Eu acho o nomezinho. Alguém me ajuda aí?
Isso, é um andador, é tipo um andadorzinho de ferro, né? Que eles têm. E aí a gente vai incentivar, né? Sempre incentivar o paciente a deambular, né? Que é o mesmo que andar. Não vai deixar ele ali em cadeira de rodas, impossibilitado, né? Porque aí a gente fazendo essa questão de deixar o nosso paciente só sentado, só deitado, a gente pode estar acarretando outros problemas de saúde, como a própria lesão por pressão, que a gente vai ver mais pra frente. Aí fechando aqui, né, sobre a osteoporose. A gente vai falar agora da osteomielite. Como eu já falei pra vocês, tudo que terminar em ite, né, vamos estar falando aí de um processo inflamatório. Então aqui, a osteomielite, ela é aí essa infecção, a inflamação no osso. E ela pode se dar, né, em várias regiões. Aqui tá o pé, mas não é só no pé, tá, gente? Pode ser em qualquer osso do nosso corpo. E aí ela geralmente é causada por bactérias, mas também pode ser provocada por fungos ou vírus. E como a gente viu lá em, acho que sistema imunológico, né? Quando a gente tem aí a presença de um processo inflamatório, a gente vai ter o rubor, né? Que é a vermelhidão. A gente vai ter o edema, né? Que é ali o inchaço. A gente vai ter também o rubor, o edema. A gente vai ter também a dor presente. E aí, como vocês podem ver, né? Aqui é a vermelhidão no pé. E aí, quais são as causas, né? Como a gente já tinha comentado, pode ser, né, bactérias, fungos, vírus. E aí, aqui tem algumas desses focos, né, de infecção, que é aqui a amidalite, não, a amigdalite, né? Que no caso ali é a inflamação da garganta, furúnculos, né? Que é que a gente chama mais assim de tumor, dentes infectados, infecções do trato respiratório superior. Tudo isso pode estar levando, né, aí a osteomielite, que é essa inflamação, essa infecção nos ossos, né? Mas por que que isso acontece? Geralmente tem ali o processo infeccioso. Em algum órgão, né? E aí pode estar ocorrendo, né? Lembra que a gente vai ter ali as infecções, elas podem estar passando ali pelos vasos sanguíneos e com isso elas podem também estar infectando, né, os ossos. E aí o prolongamento de uma infecção, como úlceras de decúbito, fratura aberta, feridas por armas de fogo, cirurgia óssea. Tudo isso, né, quando a gente tem essa exposição, certamente a gente vai ter aí, né, uma exposição maior para a infecção. Por isso que o certinho a gente dá nossa pelezinha íntegra, né? Tentar manter ao máximo a pele do nosso paciente íntegra, justamente para evitar, né, essas infecções. Por quê? Porque essas infecções, elas levam, né, aí é tudo isso que vocês estão vendo que a gente vai ver mais posteriormente. Porque a pele, ela é a nossa proteção, né? Então, por isso que a gente tem que sempre preservar a pele. E aqui, como a gente está vendo, né, pode estar vindo também de infecções, né, internas, né, sem ser mesmo aí de uma lesão da pele. Aí aqui quais vai ser os sintomas, né, calafrios, hipertermia, né, que é aí uma febre, por conta aí do processo de infecção, taquicardia, o mal-estar geral e a septicemia. O que é a septicemia, né? É a sepse, que vai ocasionar aí, né, quando a gente tem já ali um foco infeccioso e esse foco, ele vai ali se disseminando e afetando, né, vários órgãos, o que anteriormente a gente chamava aí de infecção generalizada, né. É dor contínua e pulsátil que se intensifica com o movimento devido à pressão do pus acumulado. Os pacientes com osteomielite crônica apresentam uma fístula que drena continuamente. A região fica demasiada, hiperemiada, dolorosa e sensível ao toque. Aí aqui nessa imagem a gente já vê que a exposição, né, do osso. Aí como é que é feito o diagnóstico, né? Através do raio-x, exame de sangue, né, que vai estar apresentando a leucocitose, que é o aumento ali dos leucócitos, né, como a gente comentou lá
acho que foi em imunologia, né? Que esse aumento vai estar sendo um indicativo, né? De que algo está errado, né? Que ele tem ali naquele corpo uma inflamação, uma infecção. Vai estar fazendo também a cultura da secreção do abscesso, né? Para ver aí qual que é a bactéria, né? Qual que é o vírus, ou até mesmo, né? O fungo que pode estar cometendo essa infecção aí. A hemocultura, cintilografia óssea. E aí o tratamento vai ser com antibióticos, né? E aí é importante que se faça, né, o antibiograma, que é para ver quais são os antibióticos que esse paciente tem ali uma resistência, né? Quais são os medicamentos que vão servir para ele, né, nesse momento aí, nesse processo infeccioso. Também pode estar sendo realizada cirurgia para drenagem do abscesso ou tecido necrosado, ficando com irrigação contínua com soro fisiológico por aproximadamente 1 semana. Aí eu coloquei aqui para vocês verem, ó, aqui ao lado, essa irrigação aqui, né? Fica aqui, né, um acesso para poder estar fazendo aqui essa drenagem. Aí quais são os cuidados de enfermagem, né? Manter o paciente em repouso, com o membro afetado elevado e, se possível, imobilizado, com talas para reduzir o edema e a dor. Fazer compressas com soro fisiológico morno ajudam a circulação no local e o alívio da dor. Administrar os antibióticos conforme a prescrição médica e aí obedecendo rigorosamente os horários. Manter técnica asséptica com irrigação óssea com soro fisiológico após desbridamento. Administrar a dieta rica em proteína, vitamina C e D e fazer o curativo diário das lesões. Aí aqui, cadê? Por que a gente vai manter o membro elevado? Para que a gente tenha aí uma circulação sanguínea melhor, né? Geralmente quando a gente vai falar de doenças de membros inferiores, a gente sempre vai estar vendo aí para deixar o paciente com os membros elevados, né? Por conta da circulação. Como eu comentei com vocês, essa osteomielite, ela não se dá apenas, né, a nível de membros inferiores, né? Ela pode estar dando também em outros locais. Então, a gente vai manter esse membro aí elevado para que a gente consiga, né, ter aí uma circulação sanguínea melhor. E as compressas, como eu já comentei com vocês, a compressa morna, ela vai ajudar na vasodilatação, fazendo assim com que a circulação, ela, né, tenha ali mais fluidez. E aí agora vamos estar comentando sobre o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, geralmente as pessoas associam a ele, né? O tecido tegumentar é o tecido, né? É só tecido. Não, né? É ali um conjunto que vai ter, né, o tecido, vai ter ali apêndice também, glândulas. E ele não o sistema tegumentar, ele não é ali só o tecido, né? Esse tecido, que a gente chama de tecido, é na verdade chamado de órgão, né? E é o maior órgão do corpo humano. Por quê? Né? Porque aí se a pessoa tiver 1 metro, 2 metros, né? Vai ser tudo aí, vai ser revertido, né, do sistema tegumentar. Então, ele vai ser aí o maior órgão do nosso corpo. E aí o sistema tegumentar é um conjunto de estruturas que formam o revestimento externo dos seres vivos, né? Esse revestimento externo é chamado de tegumento ou integumento. E nos vertebrados também é chamado de pele. Como eu comentei, a gente não vai ter no sistema tegumentar só feito, né, por pele. A gente vai ter também os anexos, né? Vamos ter também as glândulas que fazem parte desse sistema tegumentar. E aí, de uma forma, né, resumida, a gente vai ter as 2 camadas, né, que compõem aí o sistema tegumentar, que é a epiderme e a derme. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem aqui acima, né, a epiderme, que é essa parte mais externa, né, é a nossa pele, essa parte de fora, né, é uma parte assim mais
superficial, entre aspas, né? Porque até chegar na derme, que é já a parte mais profunda, a gente vai ter aqui ainda, né, umas 5 camadas mais ou menos, né? Mas as que compõem aí esse sistema só são 2, né? Que é a epiderme e a derme. Aí quais são as funções, né, desse tegumento, né, desse tecido, dessa pele e dos demais anexos que compõem o sistema tegumentar, né? Em primeiro lugar, a proteção, né? A nossa pele, ela tem aí como função a proteção, né, contra aí os invasores, né? Nos protege também dos agentes infecciosos, nos protege das temperaturas, né? No caso, se tiver muito frio, o nosso corpo, ele vai... ninguém fala muito, mas os pelos que a gente tem, né? E geralmente a gente faz questão de tirar tudo, ele serve aí como essa capa protetora. Quando faz frio, que os nossos pelos, né? Geralmente eles ficam arrepiados, aquilo ali é para que gere, né? Ali uma onda de calor no nosso corpo para nos regular. Então, o pelo, ele tem aí essa função. Então, tem a proteção, né, com relação aos próprios perigos, né, do ambiente, né, os agentes infecciosos, a questão da temperatura. Também ele evita, né, que a gente desidrate. Quando a gente soa, né, como eu falei para vocês, que também tem as glândulas, tanto as sudoríparas quanto as sebáceas. E aí, quando a gente tem ali a sudorípara, né, quando a gente está no exercício físico, a gente soa bastante. Então, aquilo ali é como se fosse um processo de homeostase, né? O nosso corpo está tentando nos manter hidratado para poder continuar em equilíbrio. Cadê? Participa da eliminação de resíduos também, né? Agindo como sistema excretor. Atua na relação do corpo com o meio externo através dos sentidos, trabalhando em conjunto com o sistema nervoso. Armazena água e gordura nas células. Aí eu coloquei aqui para vocês, aqui, né, é a divisão, né? Como eu falei para vocês, tem aí essas 2 camadas, da epiderme e a derme. A hipoderme, ela não é uma terceira camada do sistema tegumentar. Ela faz parte aí, né, da camada da derme, que é um tecido subcutâneo, que também é conhecida como hipoderme. Mas ela não é aí uma terceira camada. Aí aqui eu coloquei, né, a imagem da epiderme. E ela é constituída aqui de tecido epitelial, é o mais importante que a gente tem que absorver. E aí tem aqui, né, as células mortas, camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal, até chegar na derme, que é essa camada mais profunda. Então, como eu comentei, apesar dela ser tida, né, como uma camada superficial, uma camada fina, ela ainda tem todas essas camadas abaixo para poder chegar na derme, que seria aí essa parte mais profunda aí do sistema tegumentar. Aí essa aqui é a derme, né? Essa parte vermelha é a epiderme e essa branquinha já é a derme. Ela é constituída de um tecido conjuntivo fibroso, então, né, seria um tecido, né, mais grosso, vasos sanguíneos e linfáticos, terminações nervosas e fibras musculares lisas. É uma camada de espessura variável que une a epiderme ao tecido subcutâneo, ou também chamado, né, de hipoderme. Aí, como eu comentei com vocês, né, além de termos aí, né, essas 2 camadas, a epiderme e a derme, a gente também tem os apêndices da pele, que são as nossas unhas, cabelos, pelos. As unhas são aí placas de queratina, localizadas nas pontas dos dedos, que nos ajudam aí a agarrar os objetos. Os pelos, eles estão por todo o corpo, com exceção das palmas das mãos e dos pés. E eles são formados de queratina e restos de células epidérmicas, mortas, compactadas e se formam dentro do folículo piloso. Então, ele fica ali mais para a área, né, da epiderme. Como a gente viu aqui, ó, células descamadas da superfície da pele,
que aí é ali os tecidos mortos, né? Então, fica que ele é formado, né? Ali as unhas e pelos desses restos celulares aqui. Então, ele fica nessa região, né? Externa. Cadê? Tá. E os cabelos, eles são espalhados pela cabeça e crescem graças às células mortas queratinizadas produzidas no fundo do folículo. Elas produzem queratina e morrem e são achatadas formando o cabelo. A cor dos pelos e cabelos é determinada pela quantidade de melanina produzida. Quanto mais pigmento houver, mais escuro será o cabelo. Aí, como a gente já comentou, né? O sistema tegumentar vai ter aí, né? A função de proteção, né? Vai ter ali a função também de combater ali os agentes infecciosos, vai ter a questão da hidratação, né, do nosso corpo. E aí também vai ter aqui essa função de receptores sensoriais. Como vocês estão vendo aqui, através do corpus de Pacini e da terminação de Ruffini é possível a gente ter a sensibilidade à pressão. E através desses outros aqui, corpúsculo de Melisnen, dísqueos de Merkel e terminais do folículo piloso, a gente tem o tato, né, que a gente vai sentir. E aí, as terminações nervosas livres, aí ele vai aferir já a temperatura, né, vai sentir o que é quente, o que é frio, e também a dor. Então, o sistema tegumentar, né, ele tem tudo isso aí. E ainda tem as glândulas, que elas são exócrinas, que a gente falou, né, que quando a gente vai falando de glândulas exócrinas, são aquelas, né, onde a gente tem ali o extravasamento, né, para fora ali do sangue, que no caso é através aí do corpo, né. Então, a gente vai ter as glândulas sebáceas, que são bolsas que secretam o sebo, a substância oleosa, junto aos folículos pilosos para lubrificá-los. E as sudoríparas, né, que é aí, né, que vai estar eliminando o nosso suor para estar ajudando no controle da temperatura corporal. Aí tá aqui, né, a epiderme, a glândula sebácea, glândula apócrina e merócrina e o poro. Tudo isso aqui na nossa pele. E aí a gente vai estar falando sobre as afecções do sistema tegumentar. E aí, como eu comentei com vocês, né, a maior de todas que a gente vai mais ver, né, na nossa... quando a gente vai exercendo, né, a nossa função, vai ser a úlcera por pressão, que hoje, né, ela é mais conhecida por lesão por pressão, mas também pode estar sendo chamada de úlcera por pressão, escara, e aí a gente fica aí com essas nomenclaturas, né, mas já vamos colocar na nossa cabeça a forma atualizada, né, que é lesão por pressão. Então, é uma lesão na pele e no tecido subjacente resultante da pressão prolongada sobre a pele. Aí, como a gente está vendo aqui, né? Aqui essa paciente, ela tá com úlcera no calcanhar. De tanto ficar ali, né, com esse pé friccionando aí nesse colchão, nesse tecido, né, desse lençol. E aí aqui ao lado, né, tem os locais mais comuns. Mais pra frente a gente vai estar vendo novamente esses locais aí que tem mais incidência, né, das lesões por pressão. E aí tem aqui as fases, né, do processo de cicatrização da úlcera por pressão, lesão por pressão, que ela dura aí aproximadamente de 48 a 72 horas, que é o aparecimento, né, dos sinais de inflamação, dor, calor, rubor e edema. Aí, como vocês estão vendo, né, tá bem vermelho. E aí, mediadores químicos provocam a vasodilatação, aumentam a permeabilidade dos vasos e favorecem a aproximação dos leucócitos, neutrófilos, para combater os agentes invasores. E macrófagos realizam a fagocitose, né, que foi o que a gente viu lá em sistema imunológico. Na fase proliferativa, ela dura aí de 12 a 14 dias. É quando está ocorrendo aqui, cadê? A granulação. Cadê? Aqui, tecido de granulação, né? E a cicatriz possui um aspecto avermelhado, como eu coloquei aqui na imagem. E por último, né, a gente tem aí essa maturação e remodelação,
que ela pode durar meses ou até anos para que ela, né, venha ocorrer de forma concreta. Essa imagem ela está meio embaçada, mas como a gente falou, né, o tecido de granulação vai ser um tecido mais avermelhado e o tecido epitelial é quando a gente tem aquela ferida e aí vai começando a ter aquele tecidinho branco ali onde tinha a casquinha, né, ali da ferida. Quando ela vai cicatrizando, que você vê um tecidinho assim meio branco, né, que é quando está voltando ali a cor da pele adjacente. E aí aqui os fatores extrínsecos, né, que levam à lesão por pressão, né, que é a força de cisalhamento, quando o paciente escorrega na cama e ocorre o rompimento aí dos capilares, a fricção, que é quando duas superfícies entram em atrito, paciente arrastado na cama. Então aqui entra a enfermagem. Quando a gente fala de lesão por pressão, a gente está falando de uma responsabilidade quase que 80% nossa, né? Enquanto enfermeiros, enquanto técnico de enfermagem, porque como a gente já comentou, quem passa a maior parte do tempo com esse paciente somos nós. Então quem vai detectar se esse paciente ele está, né, ali com, como é que eu posso falar? A gente vai detectar se aquele paciente ele tem ali já uma tendência, né, a ter ali a essa lesão. Eu vou detectar se esse paciente está começando a ter ali o estágio 1 de uma lesão, né, por pressão. Tudo isso somos nós que vamos identificar. E quando ele fala aqui dessa fricção do paciente que está sendo arrastado na cama, isso aqui pode ocorrer no momento em que a gente vai dar o banho no leito, né? No momento que a gente vai fazer ali a troca de decúbito. Muitas vezes a gente tem pacientes ali que estão ali em coma, né? Ou coma natural ou coma induzido. Então somos nós que vamos fazer aí esse banho no leito, quando o nosso paciente está ali acamado, né? Onde ele não tem autonomia nenhuma para estar fazendo aí esse seu processo de higiene. Então nesse momento é que a gente precisa, né, de uma equipe ali compromissada, né, que levante esse paciente, né, que não fique arrastando esse paciente. Não sei se vocês já tiveram essa aula, mas quando a gente vai colocar o paciente na maca, né, a gente não sai arrastando ele, arrastando o lençol, a gente levanta para poder passar para outra maca, justamente, né, sempre visando aí a prevenção, verificar, né, as condições aqui, o que pode estar acontecendo, né, as condições inadequadas do colchão, da roupa de cama. Eu sei, gente, que a nossa situação, né, dos hospitais, elas não são das melhores, né, das melhores. Tem dias que a gente vai chegar numa unidade que nem lençol a gente vai ter para poder forrar a cama do nosso paciente. Mas eu também sei que a gente pode estar conversando com a família, né, vendo se a família pode estar trazendo aí um lençol de casa, fazendo coisas, né, que sejam possíveis para tentar prevenir o máximo possível de comprometimentos, né, ali durante esse período que esse paciente vai estar internado. Uma higiene corporal inadequada, técnica de curativo insuficiente ou mal feita. É por isso, né, que a gente tem que ter o domínio de curativo, porque isso é competência nossa. Então, tudo isso aí vai estar, né, influenciando esse paciente a ter as lesões por pressão. Aí aqui eu coloquei a imagem dos locais, né, que tem maior incidência de lesões por pressão, né? Ali a região occipital, escápula, ombro, cotovelo, sacra, isquio, calcânio, né? Hálux, que é ali o dedão. Aí, por vocês estão vendo aqui, né, o paciente que fica ali muito na cadeira de rodas, né, onde é que pode estar dando aqui as lesões. O paciente que fica aqui só em decúbito lateral. Olha o tanto de lesões que a gente pode estar tendo aí por não fazer a troca de decúbito, né? Então, por isso que é muito importante, né? Em algum momento eu já coloquei para vocês, né, um reloginho falando aí sobre a questão da troca de decúbito. Então, é muito importante que a gente faça, né, pelo menos de 2 em 2 horas essa troca de decúbito. Porque quando esse paciente ele fica muito ali em um decúbito só, a gente já nesse período de 2 horas pode estar tendo uma isquemia, né, ali de alguma parte ali do tecido, e com isso a gente vai ter aí essa lesão por pressão. Então, nossa função, né,
fazer aí essa troca de decúbito. Cadê? Aí aqui os fatores intrínsecos, né? Proeminência óssea evidenciada, como a gente viu naquela imagem, né? Que a gente conseguiu ver o osso ali na osteomielite, né? A gente viu o osso ali daquele paciente, né? A idade avançada, como a gente já comentou, né? É aí um dos fatores, né? Que levam a essa lesão. Alteração na temperatura corporal, mobilidade física prejudicada, quando meu paciente ele não consegue, né, se locomover aí sozinho, ele não consegue andar sozinho, ele precisa ali de um auxílio ou até mesmo de uma cadeira de roda. Mas é como eu estou comentando com vocês, né? A gente sempre vai tentar, né, todos os recursos possíveis para que esse paciente ele permaneça aí com a sua mobilidade íntegra, né? Tudo possível, né? A sua pele também, né? O seu tecido aí tegumentar também íntegro. Então, tudo isso a gente vai estar fazendo usando todos aí os recursos possíveis para manter todo o sistema ali íntegro desse paciente. Então, é incentivar, né? Eu mesmo posso ir lá, seu fulano, você quer ir no banheiro? Eu posso lhe levar, né? E vai com ele, né? Vai ali incentivando ele deambular, nem que seja só essa ida ali no banheiro, né? Mas incentivar sempre aí essa mobilidade. Incontinência fecal ou urinária, sensibilidade superficial prejudicada, alterações no turgor e elasticidade da pele, alterações hematológicas, nutricionais e circulatórias. Quando a gente fala aí, né, de alterações no turgor e elasticidade da pele, sempre vai estar voltando aí, né, para os nossos velhinhos, né, os idosos. Então, se a gente tem ali um paciente que ele está fazendo uso da fralda, essa fralda tem que estar sendo usada se ela de fato for estritamente necessária. O meu paciente não consegue de forma alguma, né, aí defecar, urinar sozinho. Aí sim a gente vai ter que estar fazendo, né, aí o uso da fralda, né. Porém, todavia, a gente vai sempre sinalizar, né, se tiver ali um acompanhante, olha, quando essa fralda estiver cheia, você me chama para que eu possa fazer a troca, né? Avisa no posto de enfermagem. Ou então nós mesmos, né? Tá fazendo essa verificação se essa fralda tá cheia. Porque deixar ali, né, essa região úmida, a gente vai ter aí tendo comprometimento, né, da pele. E pode estar ocasionando a lesão por pressão. Além do que a gente comentou, a questão das infecções também, né? E aí é bem complicado, né? Porque às vezes o paciente ele defeca ali na fralda, e aí por ter ali uma quantidade reduzida, né, da equipe, enfim, outros fatores, a gente acaba esse paciente ficando ali por um período, né, nessa espera. E também a maioria dos nossos pacientes que eles estão, né, ali acamados, eles muitas das vezes não conseguem nos comunicar, né, que ele fez ali, né, que ele defecou na fralda, que a fralda tá cheia. Então, por isso, né, que se esse paciente ali ele não tiver um acompanhante, então nós vamos estar fazendo esse trabalho de monitorar aí a fralda dele, né. Aí aqui são os estágios, né, da lesão por pressão. Aqui no estágio 1 é quando a pele ainda está intacta, mas se observa aí uma vermelhidão e um pouco de ulceração de pele. Aqui a gente está vendo, né, que é na epiderme, né, que é bem na parte aí superficial, né. Então, nesse estágio 1, até coloquei aqui a imagem. Pode ver que ela está iniciando aqui, ó, como um processo inflamatório, né. A gente vai ter aqui a vermelhidão, se a gente tocar, a gente vai sentir ali, né, o calor, o paciente já vai referir ali dor. Esse momento aqui, né, é o ideal que a gente descubra e que a gente já comece, né, a tratar para que não evolua. Aí no estágio 2, quando a pele já está perdendo a sua espessura e manifestando ali uma abrasão, bolha ou cratera superficial. Aí a gente já tem aqui, né, um comprometimento da epiderme. Quando a gente chega aí no estágio 3, é quando a ferida de espessura completa, envolvendo a epiderme, a derme e também o subcutâneo. Já aqui, né, no estágio 4, a gente tem uma lesão significativa com destruição
ou necrose de músculos, ossos e estrutura de suporte, tendões e cápsula articular. Ó, aqui, né, o 2, que a gente tá vendo aqui, né, que o tecido ele tá abrasado. Aqui, né, no 3, a gente já vai ter o comprometimento, né, tanto da epiderme quanto da derme. E aqui no 4, né, a gente já consegue ver como se fosse um músculo aqui, né, nessa parte branca. Então, é bem sério, né, gente? É tudo que a gente não quer pro nosso paciente. É que ele tá ali nesse processo de internação, né, já tem vários comprometimentos ali da sua saúde, e aí ainda vai ter aí uma úlcera, né, pra gente tratar. Aí eu vou estar mostrando aqui um videozinho de alguns cuidados que a gente pode estar tendo, né, para poder prevenir essas lesões por pressão. Que as medidas necessárias sejam O protocolo de avaliação de risco e prevenção de lesão tem por finalidade prevenir a ocorrência de lesão por pressão e outras lesões de pele, além de aumentar o conhecimento dos profissionais acerca das medidas de... O protocolo de avaliação de risco e prevenção de lesão tem por finalidade prevenir a ocorrência de lesão por pressão e outras lesões de pele, além de aumentar o conhecimento dos profissionais acerca das medidas de prevenção. Identifique o risco de lesão por pressão aplicando a escala de Braden para paciente adulto e a escala de Braden-Key para pacientes pediátricos. Recomenda-se que a escala seja aplicada diariamente para que as medidas necessárias sejam instituídas. Sinalize o risco de lesão por pressão e fique atento. Paciente com a bolinha azul na pulseira de identificação, placa beira-leito e prontuário tem risco. Medidas preventivas são muito importantes. Faça avaliação diária do risco para lesões de pele e institua medidas de prevenção para cada paciente. Favoreça a mobilização do paciente conforme condições clínicas. Lembre-se, 2 horas na mesma posição é tempo suficiente para a isquemia do tecido. Atente para o estado nutricional do paciente, avaliando a aceitação e tolerância da dieta e, sempre que possível, estimule a ingesta hídrica. Caso tenha suplementação oral prescrita, é importante que seja ofertada conforme a prescrição do nutricionista. Caso a prescrição seja enteral, é importante garantir que a dieta correta foi infundida no paciente certo e que todo o volume programado foi infundido no paciente. Controle a umidade da pele, trocando a fralda descartável sempre que houver necessidade. Hidrate a pele do paciente com loções não oleosas. Explique aos pacientes, familiares e acompanhantes sobre o risco de lesão e oriente-os às medidas preventivas. Dispositivos como o tubo orotraqueal, catéter nasal, catéter enteral, dentre outros, podem ocasionar lesões por pressão relacionadas a dispositivo médico. É importante que as áreas expostas a esses dispositivos sejam avaliadas diariamente pela equipe de enfermagem e fisioterapia. Os registros assistenciais são extremamente importantes para o acompanhamento e sinalização de qualquer alteração na pele, ou mesmo evoluções de lesões. Portanto, fiquem atentos, não deixem de realizar os registros adequadamente. A prevenção de lesões por pressão